Tá piscando, tá gravando, tá rodando. Olá, bom dia. Manhã de quarta-feira, um pouquinho menos carrancuda. Tá encoberto, mas está mais claro. Tem promessa até do sol aparecer por hoje, em alguns momentos do dia. Bom dia, meu amor. Te amo, viu? Até mais tarde. O outro amorzinho está na escola, devidamente entregue, seguro e confortável. Estava extremamente mal-humorado. O amor não passou no caminho, não passou quando chegou na escola, ele ficou lá chorando hoje. É muito ruim pra mim isso. É praticamente tudo associado ao soninho que ele ainda não adaptou direito o sono, então ele fica muito mal-humorado de manhã. Vamos tentar melhorar isso, né? Começou agora, né? Hoje é o terceiro dia de aula no retorno às férias, do retorno das férias, né? Vou por aqui de novo hoje. Hoje é quarta-feira, hoje é dia 8 de agosto de 2018, 8/8/18. Claro que aguardem mensagens cabalísticas e místicas sobre o número 8818. Enfim, hoje é dia 8/8/18. Esse fenômeno só ocorre uma vez em toda a existência da humanidade, porque não tem mais nada, né? Voltemos. Quarta-feira, eu continuo contente pela minha regularidade da academia. Consegui ir hoje de novo, fazer meus exercíciozinhos e já tive trabalho hoje, né? Já fui pra academia, já levei o Pitoquinho pra escola, já abasteci o carro e dei uma ducha. E chegando em casa dei uma enxugada no carro para não ficar manchado, né? Porque agora, com o tempo secando mais uma vez, a gente tem bastante poeira no ar. E essa poeira vai manchando mais o carro. Se ele estiver molhado, fica mais feio ainda, né? Bom, estava tendo algumas conversas aqui de cunho político com os meus irmãos, né? O Mauro pensa muito parecido comigo, embora eu tenha a sensação de que ele ainda tem uma ideia relativamente conivente com o Lula, ou com as ideias do Lula. Eu já acho que superei isso, acho que me policio para isso, não sou melhor ou pior, vamos deixar isso muito claro. E o Márcio tem aquele liberalismo dos jovens na base de 30 anos, né? Que não conseguem ver, ainda não adquiriu sensibilidade para enxergar o que representa uma ideologia de Jair Messias Bolsonaro, o perigo que é isso. Por isso ele tem uma tranquilidade em dizer que acha que um governo dele não seria tão ruim. Não, ele não votaria nele, ele tem as suas enormes restrições. Mas o fato de não abominar, do Márcio não abominar uma figura como Jair Bolsonaro, me faz tentar. Tentei mais uma vez, ele não entendeu ainda. Enfim, e claro que indo para um conceito maior de que não se trata do presidente, né? A gente não pode esquecer, e eu não tenho nenhuma esperança em relação ao Congresso que a gente vai montar para o próximo mandato, para o próximo eleito negociar.
Para você ter uma ideia da estupidez que representa um Jair Bolsonaro, vou dar para você uma informação desta semana aqui. Numa entrevista, ele quis dar uma de moderninho, mas ao mesmo tempo não esquecendo de que quem o apoia não é moderninho. Nem ele é moderninho. Ele foi perguntado sobre aborto. E ele, para espanto de qualquer um que falaria, que apostaria numa resposta básica, enlatada da ala que ele representa, e ao contrário ele falou, isso é uma decisão da mulher. É celular. Sempre que alguém estiver muito fora da faixa, é celular. Simples e pronto, e claro, e acabou. E acabou. Nossa mãe, que medo. E ele disse isso. Disse que tem essa experiência porque há 1 ano e meio de um relacionamento, a namorada, sei lá o que, estava grávida, e há mais tempo que isso, né? E ele deixou com ela a decisão e ela decidiu não interromper e ele assumiu a paternidade. Até fez teste de DNA. Deixa pra lá, eu não vou julgar quem fala sobre moral e bons costumes. Oi? Tá xarope, mano? Que beleza, que forma bacana de entrar no meio da rua, né, cara? Tá bom, né? Pra quem defende moral e bons costumes, não se faz teste de DNA para relacionamentos fixos, né? Mas tudo bem, cara. Sabe por quê? Porque ele é o candidato machistinha. Então seus eleitores também são machistinhas. Oi, olha no retrovisor, gente. Caramba, mano. Mas voltemos aqui. E aí vem a maluquice. É uma decisão da mulher, o marido tem que apoiar a decisão da mulher, no conceito do aborto, uma ideia bastante moderna, uma evolução dele mesmo, que em 2000 declarou que é uma decisão do casal, mas que, se tivesse que votar no Congresso Nacional, votaria contra. Alguém consegue me explicar isso? Mas que, se for presidente e a lei vier para ele aprovar, ele não aprova do Congresso. Então, assim, como assim? Como assim? A gente pode ter algumas leituras sobre isso? Minha leitura é simples, hipócrita. Ele, de um relacionamento extraconjugal, ele deixou com a parceira, com a fulana, com a outra, a decisão que ele apoiaria. Ele apoiaria quer dizer o quê? Ele pagaria passagem para ela ir fazer o aborto nos Estados Unidos? Na Holanda? Porque aqui é proibido. Ou seja, eu não sou contra, desde que você tenha condições. Gente, eu não falo do sistema público de saúde fazer isso ou aquilo, grandes coisas em relação a isso. Eu já falei sobre isso. A minha posição pessoal é contra, eu já falei sobre isso. Mas os meus argumentos são empíricos, plenamente pessoais e não podem interferir no conceito social, numa imposição da minha posição para as demais pessoas. Não tem como. E a minha posição
Não tem nada a ver com religião, até porque quem acompanha isso aqui sabe como eu penso em relação à religião. Sobre todas as minhas restrições aos conceitos religiosos, às práticas religiosas, a minha abominação aos rituais religiosos e a minha abominação ao tal do livro de bosta. Simples assim. E aí ontem teve um vídeo só o vídeo da volta. Nem tá no ar ainda, nesse momento em que eu estou gravando isso. Ele... Minha nossa. Um estilo preto ainda, hein? Só pra me envergonhar. Eu tô ficando um pouco esperto aqui, daqui a pouco a gente continua. Só pra eu passar, porque esse pedaço aqui é um pouquinho tenso mesmo. E aí ontem eu falei sobre esse assunto e como o vídeo foi perdido, não foi que a bateria acabou, foi que eu acionei errado aqui a gravação. E acabou ficando sem o filme desse percurso aqui, desse trajeto aqui, da ida para o trabalho. Eu estava falando sobre Lula, sobre as maluquices, né? Sobre as maluquices. Desde que foi preso, a ideologia abraçada por quem o apoia sempre foi de que vamos fazer o máximo para colocá-lo no patamar de um mártir, colocar no altar de um santo. E ali ele fica, ali ele se comporta, ali ele... E a linha paralela da insistência na candidatura dele à presidência da República. Olha, hoje, dia 8 de agosto de 2018, eu faço uma previsão baseada um pouco na minha experiência, um pouco no que eu acho, um pouco no que eu penso, um pouco na minha prepotência de achar que sou capaz de entender alguma coisa. O que eu acho? Eu acho que o Lula não será candidato. Eu acho que haverá impugnação da candidatura dele, simples e claro assim. Eu acho que ele não elege nem o Haddad, que é o oficial vice, e uma boa pessoa, na minha opinião. E acho que quando passarem as situações da eleição, o Supremo ou algum lugar revoga a prisão, decide um habeas corpus, alguma coisa assim. Se a coisa continuar, a coisa continua. Ou seja, se ele insistir, através dos embargos jurídicos, dos conceitos jurídicos aí, das apelações e pedidos e afins sobre o registro da candidatura, isso for até a eleição, isso passar, também Sérgio Moro, com todo o processinho do sítio, vai continuar com as suas... com o seu trabalhinho, tranquilo e claro, de condená-lo também por essa ação. Isso vai ficar lá guardado debaixo do braço. Quando for oficial que ele não consegue disputar a eleição, que ele não pode assumir, ou seja, que ele está fora do meio político, aí ele vai ter, na menor das hipóteses,
uma prisão domiciliar. Aí vai vir um problema de saúde, vai vir o fato dele ser um sexagenário, aí virão algumas outras coisas que vão proporcionar o confortinho que ele vai adquirir o direito. Isso é uma previsão que, se eu lembrar depois, eu vou tocar nesse assunto, certo ou errado. Tomara que eu lembre para ter coerência aqui o que eu estou falando. Mas voltemos, só para explicar o que está acontecendo. A coisa é tão maluca, que desde abril, né? Eu acho que é abril que ele está preso. Toda essa turma de advogados está tentando aí a soltura. Quase conseguiu aí num domingo de feriado, se eu não me engano 9 de julho, alguma coisa assim. Mas enfim, estão tentando de todos os lados e ainda não conseguiram. De repente, analisando as questões legais sobre o crime que ele está pagando, em relação às condições legais, sobre a candidatura dele à presidência, percebeu-se que não se deve mais, deve-se retirar os pedidos de soltura, os habeas corpus, tudo. Não. Para a questão da presidência, da eleição à presidência, da candidatura à presidência, é melhor que ele esteja preso. Porque há uma lei, a lei eleitoral ela é mais antiga do que a lei da ficha limpa. Pela clara e tranquila lei da ficha limpa, que vai impugnar a candidatura dele, e o Supremo fica enrolando, os Supremos ficam enrolando e criam mais essa instabilidade, esse conceito chato. A lei eleitoral, que é da Constituição Federal, trata de uma questão muito simples, que é de que o entendimento do caso do Lula é um entendimento que ainda não esgotou os recursos. Então o caso do Lula pode permitir a candidatura, sim, na possibilidade de uma soltura futura. É isso, cara. É isso. As regras básicas da Constituição Federal de 88 garantem a candidatura dele. Mas a lei da ficha limpa se contrapõe a isso. Quer dizer, não se contrapõe. Mas a questão é que tem que ser avaliado por um tribunal superior. E é evidente que o Tribunal Superior, qualquer Tribunal Superior que hoje julgar qualquer caso do Lula, vai dar a ação contra ele. Pronto, acabou. Então, olha a loucura. Os advogados resolveram retirar todos os pedidos de soltura, de revista do caso, de nada nesse momento, para garantir a candidatura. Porque se os processos estivessem abertos em andamento e corresse o risco de a qualquer momento haver uma soltura ou uma avaliação do caso dele, iria se correr o risco de ter que adiar com pedidos junto ao Supremo
de avaliação do caso dele, ele não poderia ser candidato. E sem os pedidos, embora com toda a maluquice que represente o fato de ser melhor ele estar preso do que estar com trâmite em julgamento, mas é isso. É essa lei brasileira maluca, que quem tem dinheiro, quem tem condições, paga em todos os lados e consegue benefícios em todos os lados. Então, assim, a tática, ao que eu entendo, é duas vertentes. Uma mais simples, que também acho que será incorreta. Vamos dizer que com todos os embargos, todos os pedidos de revista, vista e desvista dos casos do Lula, eles consigam ir enrolando a situação dele e a candidatura. Ele deu agora. E a candidatura dele até outubro. Gente, estamos quase no meio de agosto. É ali, é logo ali. Vamos dizer que lá no dia 7 de outubro, que agora eu sei que será dia 7 de outubro a votação no primeiro turno, que lá no dia 7 de outubro ele ainda esteja com a candidatura válida. Há grande possibilidade de, na pior das hipóteses, ele ir para o segundo turno. Na pior das hipóteses, para ele. Na melhor das hipóteses, ele ser eleito. Só que aí haverão outras questões jurídicas a serem analisadas, no conceito de que se ele pode ou não assumir. Se ele pode governar dentro de uma cadeia. Esse tipo de coisas malucas, né? Nossa, cara, como você é nervoso. Cara, é o meio da semana. É de manhã. Você, ao que parece, você é motoboy. Esfria essa cabeça, brother. Esfria essa cabeça, mano. Conselho de um idiota que tá aqui e não sabe o que você tá passando, tá? Enfim. E que isso possa ser enrolado a ponto de, na pior das hipóteses para o PT, o Haddad assumir e a Manuela, esse fenômeno esquerdista brasileiro, ser a vice-presidente do Brasil. Tá? Essa é uma hipótese. A segunda, na minha opinião, ela engloba um conceito maior e menos simplista, na minha opinião, é de que já está perdido. Eles já entendem que está perdido. Eles já entendem que nenhuma candidatura venceria o movimento, o ciclo atual do conservadorismo, do direitismo simplista e assim por diante. De que haja um consenso nisso. E de que todo esse jogo de cena esteja acontecendo apenas para aumentar o conceito místico do que é Luiz Inácio da Silva. O conceito místico do mártir. A comparação tranquila e fácil dele a Mandela, por exemplo. Que, por sinal, a quem se interessar em entender, em assistir, em saber, Mandela, a sua postura na resistência contra o apartheid é exemplar, mas o seu governo foi extremamente corrupto, não para ele. Ele não teve nenhuma linha que pudesse comprometê-lo, mas o seu governo foi extremamente corrupto. Por quê? Porque assim como Lula, ele teve que se associar a um establishment que permitiu a sua vinda e a sua soltura, a sua candidatura, tudo isso. Isso já estava incluso no pacote. Mas voltemos aqui. Então talvez para mim a ideia seja muito mais ideológica
depois dessa parte, eles já entregaram os pontos, e depois desse momento, daqui a 3, 4, 5 anos, a população entender, depois de um governo tão oligárquico assim, como é o que parece que virá, por esse congresso que eu não tenho dúvidas, mas vai me assustar mais ainda, a população entenda que o conceito de inclusão social ele é mais bem-vindo do que o conceito de meritocracia para um lugar tão desigual. Tá? Não sei se é essa jogada, mas ela me parece a mais realista nesse conceito. Ninguém é louco, ninguém rasga dinheiro, ninguém é enganado durante tanto tempo e ninguém se engana durante tanto tempo. Esses caras têm inteligência e capacidade suficiente para lidar com um momento como esse da melhor forma possível. Tá? O meu lamento é porque um governo de oligarquias vai aumentar a desigualdade, vai diminuir a quantidade de oportunidades e vai matar conceitos, vai matar ideias boas que foram deturpadas muito inteligentemente pela direita, de associação, por exemplo, de alguma forma de arte como petista, de alguma forma de manifestação como petista. Até conto essa história para dar uma finalização, uma sinalização do que eu quero dizer. Houve um vídeo que eu falei há uns dias atrás sobre a Daniela Mercury ter chutado o balde na questão da proibição da peça onde uma mulher, né, um homem, uma mulher que nasceu homem, interpreta Jesus. E o conceito básico é de personificá-lo aos dias de hoje pela marginalidade que significa um transexual. E isso está sendo visto, é lógico, pelos dogmáticos, pelos retrógrados, pelos babacas, como um ultraje à figura de Jesus Cristo e assim por diante. Como se na existência desse personagem ele não fosse rodeado, entre outros, de homossexuais e travestis. Tá? Mas, enfim. E graças a isso, houve uma básica associação de que os petistas, os esquerdistas, não se incomodam com isso e querem deturpar a imagem do Senhor Jesus. E muito claramente, a população abraçou esse tipo de ideia, né? Depois de um tempo, houve um show onde alguns artistas, até relativamente desconhecidos em Pernambuco, se manifestaram em relação a isso, a esse absurdo da censura. Em 2018, uma censura a uma arte, como está sendo mais comum de acontecer mesmo, né?
É, E há manifestações dos caras falando no palco pra galera. Na verdade, eles tiram do contexto, né? Então, o contexto é, o cara faz um discurso no palco falando da barbaridade que é atualmente você voltar a ter censura e não simplesmente não gosta, não vá, né? E, e aí, na finalização disso, gritando, Jesus é gay, Jesus era travesti. Na verdade só um apoio ao negócio. Enfim, cara, não é pelo fato de eu não ter religião, não. É pelo fato de que isso não me interessa. E isso é um contexto político, de transgressão mesmo. Agora, aí o que fizeram? Pegaram um show que aconteceu paralelamente a isso, num outro momento, um show Lula Livre lá em Salvador. Não, em Salvador não, no Rio de Janeiro. E disseram que era nesse show que estava acontecendo essa manifestação, onde os artistas estavam falando Jesus é travesti, Jesus é gay. Você entendeu onde eu tô querendo dizer, o que eu estou querendo dizer? Essa covarde associação que se colocou de que um governo petista é um governo amoral, é um governo que quer derrubar a moral e os bons costumes. Vamos deixar muito claro que a base evangélica apoiou durante 12 anos o governo petista. Tá bom? Mas eu não vou aqui falar sobre a índole dos nossos políticos, muito menos dos políticos evangélicos, que são para mim a pior categoria de político. Na boa. Não perde. Compara-se ao político ex-militar. Aí é outra conversa. Mas enfim, o que eu estou colocando é que a gente está num momento onde a população simplista do jeito que é abraçou realmente essa ideia. Hoje eu recebi um absurdo de um amigo muito querido, mas eu sei que ele é babaquíssimo nessa coisa. Ele é mega conservador. Ele é idiota. E lógico, né? Ele tem formação evangélica. Ele tem até um cargo evangélico importante, uma coisa de ser um especialista bíblico. Nossa, se ele soubesse o que eu acho da Bíblia, acho que ele nunca mais falaria comigo. Nunca mais. E hoje ele colocou um absurdo de uma estudante de jornalismo que foi no Luciano Huck, num programa igualzinho ao Quem Quer Ser um Milionário. Na verdade, acho que é o nome mesmo do negócio, eles compraram o direito daquele filme Quem Quer Ser um Milionário. E a estudante é uma lástima, a estudante não sabia, parece que ela era formada ou era estudante da Universidade Federal do Rio de Janeiro de jornalismo. E essa estudante não sabia porra nenhuma. Ela não sabia quem escreveu a primeira carta a Portugal sobre o descobrimento do Brasil, Pero Vaz de Caminha. Ela não sabia qual era a capital do Paraná, Curitiba. Mas o que me assusta não é o fato dessa estudante ser isso ou aquilo. O que me assusta é que eu recebi esse vídeo com o seguinte discurso: olha o que os governos do PT fizeram com as nossas universidades. O que ele quis dizer é que anos e anos do governo petista deteriorou a qualidade do ensino e todos os jornalistas são esquerdistas, petistas, ignorantes e alienados. Simples assim. É de uma estupidez. É de uma estupidez ideológica tamanha que não dá para chegar no cara e falar: ô meu amigo, que ridículo isso que você está falando. Porque, sabe, é assim, não dá para você falar delicado. Não dá para você falar: olha, eu acho que você se enganou. Não. Não dá. Para isso você tem que virar e falar: larga esse idiota. Um abraço, gente, até mais.